Deputado, pelo PSB de São Paulo, deputado Flavinho, 3 minutos. Senhor presidente, eu quero aproveitar desse momento que tenho nessa tribuna para dizer que eu fui um dos primeiros parlamentares do meu partido a me posicionar contra a reforma da Previdência. E eu o fiz e também continuo fazendo, não por achar e ter uma mentalidade ou um posicionamento de ilusão diante do problema que a Previdência vive. Claro, nós temos um problema especialmente a médio e longo prazo que precisa ser resolvido. Mas o meu ponto de discordância com essa proposta que foi enviada para essa casa, ela parte de alguns princípios muito bem fundamentados. Por exemplo, a Previdência ela trata da questão social. Nós não temos políticas públicas no nosso país que atendam plenamente essas realidades. Ao contrário, nós vemos e vimos no governo cassado do PT, nós vemos nesse governo encabeçado pelo PMDB e pelo PSDB também com seu apoio, nós vemos que políticas públicas na área social elas não funcionam, elas não atendem de fato pessoas que precisam ser atendidas. Na área da saúde então nem se fale, e ainda vem o relator e outros deputados nessa casa quererem tocar inclusive nas filantrópicas, que deveriam de fato ajoelhar nos pés de religiosas, religiosos que estão ainda mantendo a saúde nesse país a muito custo e ainda muitas vezes não recebendo emendas parlamentares contingenciadas pelo governo, essas filantrópicas, e agora querem tirar a imunidade. Se existem as pilantrópicas, como eu ouvi deputado dizer nessa casa, inclusive o relator, existe muito mais deputado pilantra do que pilantrópicas, e são esses deputados que deveriam ser cassados, não entidades que estão trabalhando para o bem do nosso país e com políticas públicas na área da saúde. E o segundo ponto é a questão da gestão da Previdência. Tantas fraudes, tantas pessoas colocadas ali como apadrinhados políticos, que não fazem a Previdência acontecer de fato, desvios, fraudes até mesmo em benefícios, como nós sabemos, e que muitas vezes não são atacados. Então, diante disso, eu sou totalmente contra essa reforma. E se o nosso governo atual tivesse, de fato, políticas públicas que atendessem saúde, educação e assistência social, nós poderíamos sim comparar com países desenvolvidos, como estão fazendo os defensores dessa reforma. Como isso não acontece no nosso país, eu sou contra e eu ouço a voz daqueles que estão lá fora. Não de uma pelegada que muitas vezes sai aí quebrando o ministério e quebrando prédios públicos, depredando, roubando. Não, isso não tem que ser ouvido. Isso tem que ser metido na cadeia. Agora, a população brasileira, na sua totalidade, é contra essa reforma desumana que quer se fazer na Previdência do nosso país, tirando o BPC e mexendo também nos trabalhadores rurais. Eu sou terminantemente contra essa reforma, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado.